Olá, muito bom dia para você que nos acompanha. Seja bem-vindo ao Aparecida Interessa ao Brasil. Chegou a hora de ficar por dentro do que é notícia na nossa amada igreja. E que alegria ter a sua companhia nessa terça-feira. E quem acompanha a programação da TV Aparecida sabe que a Arquidiocese de Porto Velho realizou um congresso eucarístico pelos 100 anos de criação. A nossa equipe esteve lá acompanhando os momentos, trazendo a programação para você. E agora você confere um resumo de como foi essa grande festividade. Veja na reportagem de Rafaela Lourenço e de Renan Buarque. A Arquidiocese de Porto Velho encerrou as comemorações do ano jubilar da Igreja Particular de Rondônia, 100 anos de caminhada sinodal, com o Congresso Eucarístico Arquidiocesano. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e bebei, este é o meu sangue, o cálice da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para o perdão dos pecados. Essa certeza de que, nutridos por esse pão vivo descido do céu, somos também chamados a ser pão, mas não um pão para si mesmo, mas um pão partilhado, um pão que gera vida, que gera esperança, que gera fraternidade, que gera solidariedade. Com o tema Do Céu ao Altar da Amazônia e lema Eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem comer deste pão viverá eternamente. O Congresso chamou a todos para essa presença encarnada de Deus na região amazônica. A Eucaristia é o centro da vida cristã. Centro da vida cristã porque é Jesus. Jesus, o novo reino, que permanece no meio de nós, no modo do pão, convidando-nos a repartir não só o pão, mas repartir também a nossa vida como doação, como ele fez no mistério da cruz. Eucaristia como centro, mas Eucaristia como a continuidade da encarnação de Deus no meio de nós. É um sinal de gratidão. Gratidão a Deus, em primeiro lugar. Gratidão à história dessa igreja, que nunca deixou faltar o pão da palavra e o pão da Eucaristia. Gratidão a esses missionários que doaram suas vidas nesses rios, arriscando. Quantos missionários que vieram para cá das suas terras da Itália e de outros lugares e por aqui ficaram, foram sepultados, não voltaram mais, né? Então esse congresso é a gente reafirmar que essa igreja que foi alimentada e é alimentada pela Eucaristia, ela quer continuar sendo essa voz profética. Foram mais de 500 voluntários de diferentes cidades se doando para a realização e acolhimento do Congresso. Estamos fazendo de tudo um pouco, porque é muito bom servir, né? É como sempre a gente fala que servir ao próximo, servir a esse Congresso que vai vir bastante gente, né? Para vivenciar e outras pessoas para participar. Muito bom, muito gratificante. Se eu falar muito eu vou chorar, porque é uma coisa de fé. Se doar para uma comunidade. A missa de abertura foi na Catedral Sagrado Coração de Jesus, presidida pelo arcebispo de Porto Velho, Dom Roque Paloschi, e contou com a participação de padres, bispos, o cardeal da Amazônia, Dom Leonardo Steiner, religiosos, religiosas e toda a diversidade de povos. É um momento muito maravilhoso, muito emocionante, né? É uma conquista para Rondônia, primeiro congresso eucarístico. E garantiu o seu pãozinho? Eu garanti, sim. Eu garanti o pão da vida. Como igreja em saída, o congresso aconteceu de forma descentralizada. Na programação, a Feira da Casa Comum, catequeses públicas, celebrações simultâneas da primeira Eucaristia, a fonte eucarística na Paróquia São Cristóvão, aberta aos fiéis durante todos os dias de forma ininterrupta, para momentos de oração, confissão, adoração e bênção do Santíssimo. Já os simpósios teológicos foram distribuídos em 4 casas: do pão, da missão, da caridade e da palavra. E a questão é muito simples para nós do simpósio: escutar o povo de Deus. Escutar como o povo de Deus tem a sua consciência de igreja, como pensa a Eucaristia e como quer pensar a missão. Então, as perguntas que eles trabalham, as reflexões, são tudo pensados dessa maneira. O simpósio é muito importante, porque ele vai nos enriquecendo. Você vê que em cada lugar, cada tema é uma coisa diferente, é uma prática. Então, se você não tiver uma caminhada, uma vivência bíblica, você se perde. Então, nós temos que nos abastecer, nos
reabastecer para ajudar o outro. Foram amplamente discutidos 12 temas entre conferencistas e a população. O simpósio ele é um elemento, digamos, acadêmico, mas ele também tem um ponto de chegada das questões da vida, né? Acabamos de ver aqui sobre a questão da comunhão, né? Muitas pessoas que não aproximam da ceia. Por que acontece isso, né? Aspectos nossos eclesiais, das próprias pessoas. Então são temáticas acadêmicas que tocam a vida e ressoam a vida para que depois continuemos a refletir. Buscando garantir o direito à Eucaristia, já que mais de 70% dos fiéis da região não têm acesso à missa e Eucaristia dominical, Dom José Francisco, bispo de Niterói, falou sobre a presença missionária. É uma alegria para a Arquidiocese de Niterói ter a Arquidiocese de Porto Velho como igreja irmã dentro desse projeto da CNBB, das igrejas irmãs, daquelas que têm mais condições de ajudar. Então, partindo da nossa pobreza, nós também partilhamos os padres aqui, são 3 sacerdotes que trabalham aqui na Arquidiocese de Porto Velho, que vêm como missionários de Niterói. E há 18 anos nós estamos colaborando com a Arquidiocese de Porto Velho. A programação teve diversidade cultural com as apresentações artísticas, valorizando a regionalidade, tradições e a fé, com a evangelização por meio da arte. Você é meu escudo, você pra mim é tudo, minha fé me leva até você. No domingo, o ponto alto das celebrações. Jesus Eucarístico veio pelo Rio Madeira, até o complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, fazendo memória aos primeiros missionários e trabalhadores. Com a chegada de Jesus Eucarístico, a igreja se une em procissão pelas ruas de Porto Velho. Todos os povos juntos, peregrinando até a Catedral Sagrado Coração de Jesus, onde o Congresso Eucarístico teve início. Na solenidade de encerramento, foram entregues medalhas a entidades que contribuíram para os 100 primeiros anos da Arquidiocese, passado e futuro juntos para seguir a caminhada. Em uma cápsula do tempo, documentos foram guardados por voluntários que trabalharam durante o evento. Ela será aberta daqui a 50 anos. Que a chama da Eucaristia, acesa nesses dias, continue a iluminar o próximo século da nossa Igreja de Porto Velho, com mais santidade, mais humildade, mais partilha e mais compromisso com a vida e a vida de toda a criação. Parabéns aí a toda a Arquidiocese de Porto Velho por essa belíssima celebração. E você de casa também pode mandar os conteúdos da sua paróquia aqui para o Aparecida Interessa ao Brasil. É só anotar este e-mail que aparece na sua tela, mandar a sua sugestão de evento, a sua sugestão de pauta e virar notícia para todo o Brasil. E terça-feira, quem acompanha o programa sabe, é dia de conferir os destaques da família redentorista. E no fim de semana, foi o fim de semana de festa para toda a família dos missionários redentoristas, que ganhou mais um sacerdote. Vamos conferir como foi a ordenação do diácono redentorista, o Padre Caio. Agora, Padre Caio, em Munhoz, no interior de Minas Gerais. A ordenação presbiteral aconteceu no ginásio poliesportivo Angelina Janotti de Souza, em Munhoz, no sul de Minas Gerais, terra natal do novo sacerdote. A celebração foi presidida pelo arcebispo metropolitano de Pouso Alegre, Dom José Luiz Magela Delgado, que conduziu o rito com profunda emoção. Para um bispo, a ordenação sacerdotal sempre é motivo de alegria, porque o sacerdote ele é o colaborador do bispo. Então, quando o bispo ordena um padre, ele está ordenando aquele que vai levar a palavra de Deus como uma extensão do braço do bispo. Onde o bispo não consegue chegar, o padre chega. Familiares, amigos, confrades redentoristas e o superior provincial da província Nossa Senhora Aparecida estiveram juntos, unidos pela alegria de testemunhar o nascimento de um novo ministério sacerdotal. Representa um sinal de esperança, porque é um jovem chegando para se somar aí ao nosso grupo missionário, sendo ministro ordenado da igreja e podendo contribuir com a missão que realizamos dentro dessa vasta província. Então acredito que seja também
um testemunho de alguém que possa também despertar em outros jovens esse mesmo amor, ardor à missão redentorista. A caminhada vocacional do CAI, lá em Campinas, né, no estado de São Paulo, com certeza que foi um tempo muito bom, porque ele estava, uma pessoa que estava decidida, pelo menos trabalhando a sua motivação vocacional, e a gente percebia nele uma sinceridade muito grande. E era uma pessoa, vamos dizer assim, de convivência fácil, né? A gente tinha bons momentos de convivência lá. Acompanhar a caminhada vocacional do CAI foi gratificante, teve lá seus desafios, mas graças a Deus vencemos os desafios. Desde o começo apoiamos ele e ele está muito feliz. Nós também estamos muito felizes. O jovem que sentiu o primeiro chamado aos 15 anos, durante uma visita ao Santuário Nacional, recorda com gratidão o despertar da vocação e o lema que escolheu para guiar seu ministério: vos darei pastores segundo o meu coração. Me encontro com o coração cheio de alegria e gratidão a Deus por ter vivenciado toda a minha formação, por ter chegado neste momento dessa celebração de entrega total a Deus e ao seu povo. Ver esse jovem realizando a sua vocação. E eu aproveito também para agradecer a você da família dos devotos, que contribui com todos os projetos, a Rede Aparecida de Comunicação, que nos ajuda a levar essa devoção à Mãe Aparecida. Muito obrigada pelo seu sim e pela sua generosidade. E a gente continua trazendo os destaques da família redentorista, mas dessa vez lá em Trindade, Goiás. Você deve ter visto aí pela internet o tão famoso Sino Vos Patris, e a gente vai conhecer um pouco mais sobre ele. O tamanho do sino impressiona e o badalo encanta os devotos do Divino Pai Eterno. O Vox Patris, que quer dizer a voz do Pai em latim, chegou em Trindade, no interior de Goiás, especialmente para a Romaria deste ano, que celebrou 185 anos de devoção ao Divino Pai Eterno. O sino representa, de certa forma, também todo este povo, todo esse movimento de 185 anos ali materializado, convocando os sinos, os devotos, para celebrar a continuidade dessa história. Então, é um significado grandioso para nós, para o Brasil. Veja que o Brasil falou do Sino Vox Patris, comunicou essa grande ação, mas de fato porque também há uma seriedade em tudo aquilo que foi realizado e a importância deste monumento, como é o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, como é a Torre Eiffel lá em Paris. O Sino Vox Patris está para a Trindade. O Vox Patris levou 10 anos para ser construído na Polônia. Ele percorreu 10 mil quilômetros pelo mar para chegar até aqui e está nesse grande canteiro de obras onde futuramente vai funcionar o novo santuário basílica dedicado ao Divino Pai Eterno. Eu tinha acompanhado só desde quando desceu da Polônia, né? Aí hoje já vim aqui outro dia, mas não via tocar. E eu moro aqui em Goiânia, que é pertinho, né? 20 quilômetros, sempre está aqui. Aí hoje eu vim agora à tarde, que está de folga, né? Eu vim presenciar e tocar aí agora, ao vivo. Porque desde pequeno, meu pai e minha mãe, quando era vivo, eu acompanho aqui a devoção com o Divino Pai Eterno, né? Devota do Pai Eterno, a Joana viajou de Abadia de Goiás até Trindade para conhecer o Vox Patris, para sentir de perto a voz do Pai que ecoa e acolhe os peregrinos. O dia que a gente viu pela primeira vez a foto dele passando naquele transporte, naquele mar imenso, então, nossa, a gente já começou a ficar assim arrepiada, né? E aquela paz assim no coração, vendo da grandeza do Divino Pai Eterno. O sino gigante pesa 55 toneladas, tem 4 metros de altura e 4,5 metros de diâmetro. Ele é feito de uma liga especial de cobre e estanho. Ao redor do sino, obras que contam a história de devoção ao Divino Pai Eterno, desde o encontro do medalhão por um casal de lavradores, os moradores do sertão, até a construção da basílica. Os missionários redentoristas têm essa grande responsabilidade de cuidar dessa devoção, de cuidar desta romaria, de cuidar dessa cidade e, obviamente, dos romeiros, porque tudo que acontece aqui, os missionários que ao longo desses anos todos têm trabalhado de um modo muito responsável, com uma dinâmica bonita de evangelho, dialogando com a igreja, sendo igreja,
construindo um santuário deste tamanho, nessas proporções, para garantir a eternidade desta romaria, realmente se renova. É um compromisso e uma responsabilidade que se renova diante da nossa missão. Eu penso assim, que só de ouvir o som desse sino, que de lá da nossa cidade nós já ouvimos, 5 horas da manhã, né? Quando ouve parece que vem a ser uma paz, né? Porque o mundo está precisando de paz. A gente fica por aqui, mas eu espero você amanhã, se Deus quiser, com as bênçãos da Mãe Aparecida.